Muito bem, prezados alunos e alunas, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos começando a nossa aula de número 5 sobre auditoria médica, MBA e administração hospitalar e sistemas de saúde da Faculdade de Medicina do ABC. E estamos agora, o nosso assunto, completando o assunto da aula anterior, estamos falando sobre auditoria médica. Estamos no módulo Auditoria em Saúde. Conforme nós falamos, nós vamos terminando aqui com a auditoria médica, depois a auditoria em enfermagem e a auditoria odontológica, e aí vamos passar para os nossos próximos temas, tá certo? Muito bem. Você viu como deve ser feita a auditoria médica, ou seja, o comportamento do auditor médico. E aí eu apresentei para vocês, a resolução do Conselho Federal de Medicina 1614 de 2001, artigo 6º, parágrafo 3º, que trata da auditoria. E aqui temos uma questão importante, olha, poderá o médico, poderá, isso significa que se ele quiser, na função de auditor, solicitar por escrito ao médico assistente os esclarecimentos necessários ao exercício de suas atividades. Às vezes o auditor precisa colocar uma informação no relatório que ele está montando, ou de repente ele até mesmo não entendeu ali a letra do colega dele. E aí ele pede informação, ele pode pedir informação. Veja, tudo por escrito. É sempre bom documentar. Sempre que eu falo com os meus alunos, que são gestores, eu digo assim, olha, documenta. É bom documentar por duas razões. Porque você tem a solicitação por escrito, isso fixa o pedido dentro daquele determinado prazo, dentro daquele determinado tempo. Eu acho que o gestor, o auditor, quando trabalha, ele precisa sempre documentar. E veja, por quê? Para não ter problema na informação. A comunicação verbal tem ruídos, muitas vezes, e o ruído atrapalha. O ruído suscita conflitos internos. Todas as vezes que a gente está falando de gestão em saúde, a gente sempre fala da importância da comunicação interna, sobretudo a comunicação que nós fazemos por escrito. Por isso que existe uma disciplina muito importante chamada comunicação empresarial, e se aplica muito bem ao hospital, às clínicas, enfim. Por quê? Porque a comunicação tem que ser por escrito, é melhor a comunicação escrita, evita qualquer tipo de mal-entendido. Então, o auditor deve seguir a mesma linha. Houve algum problema, ele precisa de uma informação do médico assistente, alguma coisa que o auditor não entendeu, ele vai pedir por escrito. Então, ele pode fazer isso, tá? É uma faculdade que permite ao auditor solicitar essa informação, mas sempre por escrito para evitar problemas. Olha aqui, vamos seguindo. Concluindo haver indícios de ilícito ético, o médico, na função de auditor, obriga-se a comunicá-los ao Conselho Regional de Medicina. Aqui tem uma questão extremamente importante. Se o auditor encontrar algum ilícito ético praticado pelo médico, ele deverá comunicar diretamente o Conselho Regional de Medicina. Por que ele vai ele vai comunicar diretamente o Conselho Regional de Medicina? Porque o Conselho Regional de Medicina, diante dessa informação do auditor, vai instaurar, tá, a sindicância, que a gente depois vai se transformar no PEP, eventualmente pode ser que se transforme no PEP. Primeiro você tem a sindicância administrativa no Conselho Regional de Medicina, e se o conselheiro instrutor entender, que houve ali um ato ilícito, um desrespeito à ética médica, o PEP é instaurado, o processo ético profissional para apuração. Mas isso tudo sob sigilo, para não expor o médico. Qualquer representação contra, por exemplo, não é só o médico, qualquer representação contra
a enfermagem também tem que seguir os padrões do sigilo. Porque pode-se apurar de que não houve infração médica, pode-se apurar que não houve infração na atuação do exercício do profissional, do enfermeiro. Então, esse sigilo é para evitar expor o enfermeiro, expor o médico. Então, o auditor, quando ele observar há um ilícito ético em relação à área da enfermagem, o procedimento é o mesmo, só que em vez dele comunicar o Conselho Regional de Medicina, ele vai comunicar o Conselho Regional de Enfermagem, cada um dentro da sua competência, sempre de forma sigilosa. Aí você vai lembrar que anteriormente nós discutimos que não se pode, de forma nenhuma, o auditor, e aí a orientação é que o auditor tem que comunicar, tá certo? Ele é obrigado a comunicar qualquer desvio ético, qualquer desvio comportamental. Vamos seguindo aqui. O médico, na função de auditor, tem o direito de acessar in loco toda a documentação necessária, sendo-lhe vedada, isso é importante, sendo-lhe vedada a retirada dos prontuários ou cópias da instituição, podendo, ser necessário, examinar o paciente, desde que devidamente autorizado pelo mesmo, ou seja, pelo paciente, quando possível, por seu representante legal, tá certo? Neste caso aqui, né, examinar o paciente é porque ele está entendendo que o assistente, que o médico assistente, não está, vamos dizer assim, atuando de uma forma, não está praticando a boa, né? Não está exercendo a boa prática médica. Por isso que tem que ser muito bem sigiloso, tá certo? Para saber, para não expor o médico. Eu até aqui, eu sempre diria o seguinte, antes do auditor, eu sempre sou eu sou aquela pessoa que é bom a gente evitar qualquer tipo de problema. Porque se o auditor, né, o primeiro auditor precisa consultar o diretor técnico ou o diretor clínico ou mesmo o gestor para saber se ele pode falar diretamente com o paciente. Porque o médico, quem tem responsabilidade pelo paciente, é o médico assistente. Tanto é que a responsabilidade total é dele. A responsabilidade, se ele cometeu um erro médico, a responsabilidade é do médico assistente. E o médico, claro, não pode ser desrespeitado, o médico assistente não pode ser desrespeitado no exercício da sua profissão. Então, nesse caso, quando tem um problema assim, eu sempre peço uma reunião com o médico assistente e com o médico auditor, tá? Se ambos quiserem conversar com o paciente ou com o representante legal, até porque, volto a dizer, o auditor só pode, você vai lembrar, ele só pode interferir no tratamento do paciente se for em estado de iminente perigo de morte, tá? O próprio código, eu estou usando as expressões para evitar aquela discussão, mas ele não é risco de morte, não é risco de vida. Eu uso a expressão que a resolução que o próprio Código de Ética Médica usa, que é estado iminente de morte, tá? Muito bem. E ele pode conversar com o médico assistente, então, quando que ele pode tomar uma atitude em estado iminente de morte? Porque o paciente está correndo risco em razão do tratamento, tá? Ou dever legal, ou justa causa. Só que eu sempre digo o seguinte, precisa saber se aquele ato, se aquele acontecimento realmente está adequado a um desses 3 elementos que são importantes para que haja uma interferência do auditor. Eu acho que, na verdade, a interferência do auditor poderia acontecer realmente se o médico se equivocou no diagnóstico, no prognóstico, no tratamento e colocou a vida do paciente em risco, tá certo? Eu acho que ele deveria, exceto isso, sei lá, ou até incluindo aqui, conversar com o médico assistente. Mas, independentemente disso, né, aqui o próprio código, então não há desrespeito, tá certo?
Ele só não pode retirar os prontuários ou cópia da instituição, então é proibido o auditor retirar prontuário ou tirar cópia, tá certo? E se ele achar necessário, examinar o paciente. Aqui é que eu sempre digo, desde que é autorizado pelo mesmo, seja pelo paciente, quando possível, ou por seu representante legal. Eu tenho algumas reticências em relação a algumas orientações do Conselho Federal de Medicina, porque eu acho que o auditor examinar o paciente sem o médico estar presente, eu não acho isso um bom negócio. Como também se for com o enfermeiro. Tá? O auditor, a enfermagem, vai conversar com o paciente, vai tomar alguma atitude, melhor conversar com o enfermeiro que está relacionado, que está ali, a responsabilidade dele com o paciente. É sempre melhor, porque você tem que lembrar, você lembra nas nossas aulas, que a função do gestor, a função do administrador hospitalar é evitar qualquer tipo de conflito. Vocês sabem, quando a gente discute isso em sala de aula, eu sempre fui amante da conversa, do bom relacionamento, e aí a tomada de decisão. Claro que se o médico, claro que se o enfermeiro desrespeitou, né, o código de ética, ele está praticando um ato ilícito, ele precisa ser punido. Mas eu preciso ter certeza também de que aquele ato que ele praticou desrespeita a resolução ou do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Federal de Enfermagem, tudo com critério. Eu sempre falo que a função do gestor, a função do administrador hospitalar é muito importante, porque vocês tiveram até com a professora Naura, vocês tiveram a aula de mediação na área da saúde, importante para o gestor ser um mediador, ser um conciliador, né? Claro, guardadas as devidas proporções, porque o gestor também responde por algum tipo de omissão. Se eu estou vendo que o médico está desrespeitando, né, o comportamento dele é antiético, o enfermeiro, claro que eu vou tomar as minhas providências. Mas eu, como gestor, eu, como administrador, eu tenho que ter segurança se eu não estou praticando nenhum tipo de injustiça. Esse é meu posicionamento. Puxa, será que se o auditor quiser conversar diretamente com o paciente e vier falar comigo, qual seria o meu posicionamento? Eu conversaria com o auditor. Eu digo, embora você está vendo que a resolução permita que você converse direto com o paciente, com o seu representante legal, seria importante nós conversarmos com o médico assistente, porque a responsabilidade dele em razão do tratamento, você sabe que qualquer problema recai sobre ele. Quer dizer, a minha função não é colocar, né? Eu sou um gestor, eu não posso colocar fogo, eu não posso colocar lenha na fogueira, eu não posso jogar gasolina para incendiar, não. Eu tenho que ser o apaziguador, respeitando, claro, sempre o código de ética. O que eu quero deixar claro, eu acho que eu me fiz entender, é que eu não quero amenizar uma situação que efetivamente precisa ser, até mesmo por meio de uma sindicância administrativa do hospital, ser apurada. O que eu quero dizer é que o administrador, o gestor, precisa ser comedido, ele precisa ser racional para não cometer alguma injustiça. Então, o professor, o médico está desrespeitando, eles têm um comportamento antiético, pode gerar problema isso para o hospital? Pode. Em razão disso, o que eu vou fazer? Eu vou apurar, eu vou sentar, vou conversar com as pessoas envolvidas e eu mesmo digo, se eu entender que cabe a instauração de uma sindicância administrativa interna para apurar os fatos, claro que nós vamos fazer essa sindicância administrativa interna para apuração dos fatos, até mesmo tomar as providências cabíveis, não é verdade? Até mesmo um ofício para o Conselho Regional de Medicina, até mesmo um ofício para o Conselho Regional de Enfermagem, para tomar as providências devidas. Mas eu sempre digo, o gestor, o administrador é aquele que tem uma visão ampla, aquele que tem uma visão sistemática, e ele tem que ser a solução. O gestor é a solução dos problemas. Por isso que conta com o apoio do auditor. E eu já falei para vocês que eu tive problema com a auditoria. Sempre falei
que você tem um excelente profissional, o auditor que realmente cumpre as regras, e infelizmente você tem um auditor que não cumpre as regras. E eu tive problema com o auditor que não cumpriu as regras, quebrou o sigilo, aliás, quebrou até o sigilo da auditoria que ele estava fazendo, e me trouxe um problema sério, porque os colaboradores acabaram brigando, assim, né, entre eles, discutindo entre eles, apontando que você é o culpado, você é que é o culpado dessa situação, e na verdade quem era o culpado era o auditor, que ele deveria ter mantido o quê? Sigilo. Ele tem que fazer o relatório e ele tem que entregar para o administrador, quer dizer, para quem solicitou, ou pro, claro que eu, como gestor, vou sentar com o diretor técnico ou com o diretor clínico para a gente poder avaliar, né, a auditoria que foi feita. Então, a auditoria tem que acrescentar, a auditoria tem que trazer elementos para o gestor a fim de que se possa tomar as decisões e se possa, que eu acho que essa é a preocupação de todo gestor, acertar a decisão. Eu não posso errar na decisão. Então, quando eu tenho os dados da auditoria, se eu vou fazer, né, uma retroalimentação, uma realimentação do meu planejamento estratégico, é claro que eu vou precisar, né, de bons dados para que eu possa seguir, tomar a decisão da melhor forma possível. Por isso que eu sempre falo que o trabalho do auditor, o auditor realmente que segue as regras, ele traz um benefício muito importante. E aí você vai me perguntar, mesmo depois desse problema, professor, você contrataria um auditor para um hospital? Deve-se muitas vezes contratar um auditor interno, auditor externo, para você poder saber se o planejamento estratégico que você está desenvolvendo, se ele está alcançando o objetivo. A auditoria muitas vezes ajuda. A auditoria muitas vezes facilita o trabalho para aplicação e execução do planejamento estratégico. Muito bem, vamos seguindo aqui. Havendo identificação de indícios de irregularidade no atendimento do paciente, cuja comprovação necessite de análise do prontuário médico, é permitida a retirada de cópias exclusivamente para fins de instrução da auditoria. Mas aqui eu tenho um pouco de medo com essa expressão indícios de irregularidades. Por quê? Porque quando você fala em indícios de irregularidades, né, o que são indícios para uma gestão? Né? É algo que pode parecer. Então, ele pode, o auditor aí pode tirar, ele tem que justificar, tá certo, com o gestor, ele tem que justificar com o diretor, pelo menos dizer, tá, que ele tem indícios, e lógico, esses indícios aqui de irregularidade é para instrução da auditoria, de novo, tá? Eu até peço para o auditor, ele não precisa justificar, ele só coloca lá, eu estou com alguns indícios, tá certo? Então ele não precisa dizer, não precisa justificar quais são os indícios, basta que ele tão somente, né, diga que ele precisa instruir o quê? O relatório da auditoria. Você vê como que o sigilo é importante, porque indício não quer dizer absolutamente nada. Ele está com indício, pode comunicar o diretor, pode comunicar o gestor, aí você vai apurar os fatos, chama o médico que está envolvido no caso, o médico explica e não há indício, né, de nenhuma ilegalidade. Você percebeu como a função do gestor, do administrador é importante? Você está de posse de um relatório, de uma auditoria, você também tem que saber conduzir o processo. Porque se você não souber conduzir o processo, você vai causar muito mais problema, vai causar muito mais problema do que solução. E nós, quando somos contratados para gerir um hospital, uma clínica, enfim, o que as pessoas esperam, o que os diretores, os superintendentes esperam de um diretor administrativo, de um gestor, é que ele seja a solução dos problemas que eles têm. E não o causador dos problemas. Eles querem obter o quê? Não esquecer do objetivo do hospital, que é o atendimento à saúde das pessoas. Então, eu quero que o paciente, eu quero que o representante legal, os parentes desse paciente se sintam bem, se sintam acolhidos, porque eu sei que eles vão voltar.
Então, o acolhimento do paciente, o acolhimento desses, dos seus familiares, vão fazer com que, né, esse atendimento vai fazer com que eles voltem, com que eles queiram voltar ao hospital. Lembra quando a gente fez o exercício, né, de organização? O que faz uma pessoa cruzar a cidade toda para se internar no seu hospital, né? Como vai ser isso? Como vai ser? Como é que você vai se tornar um hospital referência? Então, está aqui esses passos que nós estamos seguindo aqui. Quem ainda não faz pós com a gente na Faculdade de Medicina do ABC, quero convidá-los a fazer a nossa pós, tá certo? Só que a nossa pós é presencial em Santo André, é só aqui em São Paulo, na FMBC. Veja o seguinte, ó, o médico assistente deve ser antecipadamente cientificado quando da necessidade do exame, tá certo? De paciente, sendo-lhe facultado estar presente durante o exame. Eu aqui não diria só de exame, porque aqui houve um erro de diagnóstico ou prognóstico, houve algum problema no atendimento. Eu sempre digo, o médico assistente é responsável. Se o auditor, professor, se tiver divergência entre o médico assistente e o auditor, podemos optar por um terceiro especialista, um especialista na área, para desempatar, tá certo? Essa divergência. Aqui nós estamos falando de auditores em relação a diagnóstico, tá? Porque o auditor médico tem um pouco mais de abertura. Aliás, também tem um detalhe, esse auditor, para ele interferir no tratamento, ele precisa ser especialista também, tá? Um dos requisitos do Conselho Federal de Medicina é a especialização naquele tipo de auditoria, porque o médico também é especialista. Então, não adianta você ter uma auditoria e você vai interferir num tratamento de um paciente que tem um problema ortopédico, né? Um problema de ortopedia. E aí você tem um auditor que é neuro. Eu estou aqui achando, eu estou com indícios. Não, a coisa tem que também seguir as especialidades. Como você tem especialização dos enfermeiros hoje. O enfermeiro faz a graduação dele e faz uma especialização. Então, hoje nós estamos indo para as especializações. E para você ter o auditor, para ele poder conversar, para ele poder falar alguma coisa sobre esse assunto, o que ele precisa ser? Também precisa ser especialista, tá certo? Muito bem, vamos seguindo aqui com a nossa aula. O médico, na função de auditor, só poderá acompanhar procedimentos no paciente, com autorização do mesmo representante legal ou de seu médico assistente. Aqui que eu quero chegar. Tá? Aqui que eu queria chegar, embora os outros artigos não tratam desse assunto, eles são omissos, conforme você viu, eu acho que quem tem que sentar, quem tem que conversar é o médico assistente. Professor, se o médico assistente não autorizar o auditor a entrar e participar daquele procedimento? Pois é, não pode, tá certo? Se houver algum problema ético, deve ser resolvido no Conselho Regional de Medicina. Se houver algum problema ético entre a auditoria, é um médico envolvido, e o paciente e o médico assistente, isso tem que ser resolvido no Conselho Regional de Medicina, tá certo? Questões éticas são resolvidas lá. Em relação ao enfermeiro, questão médico, não vai haver problema, porque a auditoria da enfermagem é voltada um pouco mais para a enfermagem, mas lembrando você que ele pode olhar o prontuário médico e ele vai, né, muitas vezes, fazer uma análise exatamente do preenchimento da auditoria da enfermagem. Quando a gente estiver falando de auditoria e enfermagem, essa ideia vai ficar um pouco mais clara, tá certo? E aí você tem, então, a atuação dos auditores. Muito bem, vamos seguindo aqui, tá? É vedado ao médico, na função de auditor, autorizar, vetar, bem como modificar procedimentos propedêuticos e ou terapêuticos solicitados, salvo em situação de indiscutível conveniência para o paciente, devendo, neste caso, fundamentar e comunicar por escrito o fato
ao assistente médico, tá certo? Mas isso aqui a gente vai discutir na próxima aula. Próxima aula, então, nós falaremos, na aula seguinte, nós falaremos, então, sobre esse artigo, tá bom? Até daqui a pouco, até a nossa próxima aula.